Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de cálculo, estamos vendo a parte de limites e vamos fazer questões aí envolvendo a parte L'Hopital. Selecionei uma questão bem caprichada, difícil mesmo, para que a gente possa treinar. A gente vai usar algumas estratégias aí para poder se sair e resolver a nossa questão. Então vamos ver a nossa questão que eu selecionei aqui para vocês. Chega mais. Então, ó, a questão que eu selecionei aqui para vocês é esta. X tende a 1. Vamos primeiro substituir o 1 para ver o que é que dá. Então, se x tende a 1, ó, raiz quarta de 1 é 1. Todo mundo aqui vale 1, mas vai ficar 1 menos 1. Então, essa parte de cima zera, vai ficar 1 menos 1, essa parte também zera, então eu posso aplicar L'Hopital. Só que L'Hopital é derivar, e derivar raiz dá um trabalho danado. Então, eu vou fazer uma pequena, vamos dizer assim, alteração para ficar mais fácil as derivadas. Eu vou dizer que esse meu x, ele vai ser um y elevado a alguém que seja divisível aí, ó, por 3, por 4 e por 6. No caso, 12. Como é, professor? Você vai entender. Primeiro, aceita que x é igual a y elevado a 12. Claro que se x tende a 1, o y, aqui, ó, se eu coloco 1 e tiro essa raiz, né, vai dar exatamente 1 também. Então, vai mudar a variável, mas o y vai continuar tendendo, neste caso, a 1. Então, vamos reescrever isso aqui. Reescrever isso aqui, ó, vai ficar y a 12, mas aqui vai ter a raiz quarta, menos, de novo, vai ter o y a 12, mas aqui tem a raiz cúbica, dividido por quem? Y seria a 12, mais y a 12 elevado ao quadrado, vai ficar y a 24. Raiz cúbica aqui, ó, na história. Menos, se a gente coloca, ó, o y elevado a 12, aqui, ó, y elevado a 12, raiz. Então, veja como vai ficar muito mais bonitinha. Divida essas duas histórias, vai ficar então y a terceira, aqui, ó, quando você divide, menos y a quarta, 24 dividido por 3, y a oitava, e 12 dividido por 6, y a segunda. Tá muito mais bonita, elegante e fácil de derivar dessa maneira. A gente pode colocar em evidência aqui y a terceira. Eu vou colocar somente y a segunda. Se eu colocar y a segunda, vai ficar vezes y, né? Porque é a multiplicação da y a terceira, e vezes y2, porque é a multiplicação da y a quarta. Por que você fez isso, professor? Tu vai se ligar. Pô. Agora aqui embaixo, vou colocar o y a segunda também em evidência. Perceba que eu não estou fazendo nada ainda, só estou fazendo uma estratégia para tornar esse limite mais bonitinho. Então, se eu colocar y ao quadrado em evidência, ó, vai ficar y a sexta menos 1. Aí a gente cancela esse pacote e chega nessa expressão. Então, eu posso dizer que o limite desse bicho feio é esse bicho bonitinho. Então, deixa eu deixar mais organizado para poder a gente valorizar o produto. Vamos lá. Então, ó, o limite que agora a gente quer calcular é de y tendendo a 1, de que expressão? Dessa expressão y menos y ao quadrado dividido por y a sexta menos 1. Mas, professor, e se a gente colocar o 1 agora? Vai dar bronca? Vai. Na verdade, ó, se eu colocar 1, vai ficar 1 menos 1, 0 em cima. Isso. Se eu colocar 1 aqui, 1 menos 1, 0 embaixo. E isso garante que a gente pode, então, aplicar L'Hopital. E aplicar L'Hopital, como a gente sabe, é derivar o de cima e derivar o de baixo. E essa derivada é o chamado de boa, meu irmão. Derivar aquelas raízes é bronca, mas derivar isso aqui, ó, qual é a derivada de y? 1. Qual é a derivada de y ao quadrado? 2y, beleza. Vamos derivar aqui também. A derivada de uma constante é 0 e a derivada desse cidadão é 6y à quinta. Massa. E agora? A gente simplesmente vai dizer que o y, ele tende a 1, como antes. Se eu coloco 1 aqui, ó, vai ficar menos 2 mais 1, ou seja, vai dar menos 1. E se eu coloco 1 aqui, dá 6. Então, a gente está encontrando que o nosso limite, ó, é menos 1/6. E menos 1/6 é exatamente a letra D.
Beleza, professor, que massa. Chega aqui então. Então, na prática, qual foi a estratégia? Como começar? Se a gente tivesse entrado, né, direto na resolução, querendo derivar em cima e derivar embaixo, as raízes, ia dar trabalho demais. Um sofrimento muito grande e a chance de se perder nas continhas era enorme. Então, quando tiver essas raízes cúbicas, raiz quarta, raiz quadrada, para ficar sem a raiz, tu pega e diz que o x é y a tanto. E aí resolve, fica de boa. Beleza? Fica a dica. Aprendeu? Valeu, hein? Vamos lá.